E aí, galera, beleza? Agora a gente vai conversar sobre tecido nervoso. Estressado não, nervoso, tecido nervoso. Histologia, continuação, tecido nervoso. Nós vamos começar falando a respeito do neurônio, a estrutura, a morfologia do neurônio. Então, gente, seguinte, ó, esta região aqui do neurônio, ó, esta região onde fica o núcleo, o material genético do neurônio, é o chamado corpo celular. Corpo celular. Tem vestibular que também usa a expressão pericário. Corpo celular ou pericário. Dá até para traduzir, né? Pericário, na periferia, ao redor do núcleo. Como eu disse, onde fica o material genético do neurônio, tá? Estas ramificações aqui, ó, ramificações do corpo celular, são os chamados dendritos. Dendritos. Em grego, dendros quer dizer ramos. Ramos. Então, dendritos são ramificações do corpo celular, tá? Este grande, enorme, colossal prolongamento aqui é o chamado axônio. Axônio, tá? Detalhe importante. Conforme nós estudamos lá em sistema nervoso, anatomia, né? Sistema nervoso, anatomia, nós temos o seguinte, ó. Tem neurônios em que o axônio vai ser bem maior que os dendritos, né? E tem neurônio em que o axônio é curto e os dendritos são mais compridos. Alguém lembra a diferença? Lembra lá do sistema nervoso, quando nós estudamos a parte de reflexo? É que este aqui é um neurônio sensitivo, neurônio aferente, dorsal da medula. Este aqui é o neurônio eferente, por exemplo, neurônio motor na região ventral da medula, né? Então, ó, neurônios podem ter morfologias diferentes, tá bom? Mas a estrutura básica vai ser a mesma, os mesmos componentes, tá? Então, continuando, estrutura do neurônio, ó, no final do neurônio, no final do axônio, estas ramificações aqui são os chamados telodendros. Telodendros, tá? Ramos no final do neurônio. Bom, reparem que nos telodendros nós temos isso aqui, ó. Estas dilatações. Estas dilatações vêm a ser os botões sinápticos. Botões sinápticos. E vejam, em azul. O que é isso aqui em azul? Em azul, nós temos uma capinha, entre aspas, uma capinha, que pode estar revestindo o tal do axônio. Em azul, ó, são células que vão se enroscando no axônio. Uma comparação gastronômica, como se fosse um rocambole. Tem células que vão expandindo o citoplasma, crescendo, expandindo o citoplasma e vão envolvendo o axônio. Então, este conjunto aqui, ó, em azul, este conjunto de células é uma tal de bainha de mielina. E depois nós vamos ver como é que ela é, para que ela serve. Ó. Em azul, a chamada bainha de mielina, conjunto de células que envolvem o axônio. Tá? E observem que a bainha de mielina, ela não é contínua. Bainha de mielina, ela não é contínua, ela apresenta, ó, espaços, intervalos. Cada espaço deste aqui, entre uma célula e outra da bainha de mielina, é chamado de nó de Ranvier. Ó, vou aqui colocar a legenda X, tá? Legenda X. X representando um tal de nó ou nódo de Ranvier. Monsieur Ranvier, tá?
Gente, então, ó, nó de Janvier, tranquilo? Este neurônio aqui, que tem axônio compridão e dendrito curto, que eu usei como exemplo, então seria um neurônio eferente, né? Um neurônio, por exemplo, do tipo motor. Jovens, então esta aqui é a estrutura básica do neurônio. Observe o seguinte, ó, reparem, aqui nos botões sinápticos nós encontramos algumas vesículas. Eu peguei aqui um botãozinho sináptico e ampliei para vocês, tá certo? Reparem que dentro de cada botão sináptico nós encontramos vesículas contendo substâncias que os neurônios irão secretar. Estas substâncias são chamadas de neurotransmissores. Os neurônios são células que produzem e secretam os chamados neurotransmissores. Transmissão do impulso nervoso do neurônio para outra célula, vamos ver depois na parte de sinapse, né? São os chamados neurotransmissores que vão ser secretados. Bom, acontece, gente, que nos vestibulares, alguns neurotransmissores, eles são comentados, citados e até cobrados, tá bom? Em algumas questões, então, vamos ver aqui, vou comentar com vocês sobre os principais neurotransmissores. Esta aqui, ó, já explicada, é a estrutura básica dos nossos neurônios, tá bom? Neurotransmissores. O nosso corpo produz diversos neurotransmissores. Alguns merecem destaque para os vestibulares da vida. Neurotransmissores. Alguns chamam de neurohormônios. Alguns usam a expressão mediadores químicos. Mediadores químicos. Substâncias que o neurônio vai secretar, né, para estimular ou inibir a ação de uma outra célula. Então, neurotransmissores para os vestibulares, os principais. Uma tal de acetilcolina. Acetilcolina. Galera, lembrar que o neurotransmissor acetilcolina é para a contração dos músculos esqueléticos. Contração dos músculos esqueléticos. Também é o neurotransmissor usado pelos neurônios do sistema nervoso autônomo parasimpático. Lembrando, a acetilcolina ela é secretada pelos neurônios do parasimpático para manter as atividades rotineiras do corpo humano. Salivação, peristalse, secreção do suco gástrico. Isso foi mostrado lá em anatomia, sistema nervoso, tá? Também temos uma tal de noradrenalina. Noradrenalina e adrenalina. Noradrenalina, mais para um neurotransmissor. Adrenalina, tipo assim, hormônio também secretado pelas nossas glândulas suprarrenais ou adrenais. Lembrar de sistema endócrino, anatomia, tá? Estas substâncias aqui são para o funcionamento do sistema nervoso autônomo simpático. É um mecanismo de luta ou fuga. Lembra? Sistema nervoso? Quando a pessoa se sente ameaçada, vivencia um momento de conflito, ataque cardíaco, a palidez, o friozinho na barriga, é o simpático preparando o corpo para a luta ou para a fuga, beleza? Bom, outro neurotransmissor, uma tal de dopamina. Dopamina? Que nome estranho, dopamina. Amigos, dopamina, neurotransmissor relacionado à sensação de recompensa.
sensação de recompensa. Uma pessoa começa a jogar joguinhos de azar, apostas. De repente ela ganha. Ganha, se sente recompensada. Talvez um esforço pequeno e ganhou dinheiro com isso, né? Recompensa. Aí de repente continua, aposta mais e ganha, aposta mais, já não ganha, e quer continuar jogando, ficou viciada. Pois é, vício em jogo, vício em cigarro, vícios. No nosso cérebro existe o chamado circuito do vício. Quando a pessoa fica fissurada em repetir uma experiência, é que ela se sente recompensada quando faz aquilo. A gente diz que no cérebro dela foi ativado o chamado circuito da recompensa. E nesse circuito, o neurotransmissor é a tal da dopamina, que leva a pessoa a querer continuar repetindo aquela experiência, tá? Dopamina é a substância que falta nas pessoas com mal de Parkinson. Quando a pessoa sofre do mal de Parkinson, aqueles tremores de movimento é porque no cérebro da pessoa está faltando a deficiência de uma tal de dopamina, tá? Gravando, já caiu em provas. Falta de dopamina pode levar ao mal de Parkinson. Também temos uma tal de serotonina. Serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de alegria. Sim, Ivete. Sensação de alegria, sensação de felicidade. A tal da serotonina. Então, gente, vamos supor que no cérebro de um sujeito haja uma deficiência, uma falta, uma carência de serotonina. Sensação de quê? Serotonina, sua falta, sua carência, leva à depressão. Nas pessoas que sofrem de depressão crônica, aquela depressão que requer ajuda médica. Não é ficar triste não, tá? Ficar triste de vez em quando, todo mundo fica. Seu time perdeu ontem? Pois é, essas coisas acontecem, tá bom? Eu tô falando daquelas pessoas que sofrem de depressão e muitas vezes necessitam de tratamento psiquiátrico. Aí o doutor, o psiquiatra, né, vai prescrever algum medicamento que venha estimular a secreção no cérebro de serotonina para ver se melhora o estado de ânimo da pessoa, tá bom? E também tem uma tal de GABA, neurotransmissor chamado de GABA, ácido gama-aminobutírico. GABA tá bom demais, tá? Esse tal de GABA, neurotransmissor responsável pela sensação de tranquilidade. Tranquilidade, professor? Sim. Leva a sensação de alívio. Neurotransmissor para reduzir a ansiedade. Diminuir na pessoa a sensação de ansiedade. Aquela coisa assim de pressa, tem que fazer algo de maneira iminente, tá? Então, ó, os principais neurotransmissores que são citados e até cobrados em algumas questões de vestibulares. Serotonina, dopamina, GABA, esticolina, nora e adrenalina, tá? É bom você ficar ciente a respeito dessas informações aqui, certo? Mais detalhes lá na Faculdade de Medicina que te espera, né? Gente, então, essa foi a nossa primeira parte de tecido nervoso. Eu mostrei para vocês a estrutura do neurônio, as partes que formam o neurônio, né? E nós comentamos sobre os principais neurotransmissores que o nosso corpo utiliza. Então agora, vamos para o próximo tópico.
Agora a gente vai ver como é o tal do impulso nervoso. Agora que você já sabe como o neurônio é, vamos ver como é que ele trabalha, né? Impulso nervoso. Para a gente entender impulso nervoso legalzinho, nós vamos fazer uma comparação. Galera, a gente vai analisar um neurônio em repouso e depois vamos ver o que irá acontecer quando o neurônio for estimulado, tá? Para você entender impulso nervoso, é bom que você esteja ciente de como funciona o transporte de íons, quer dizer, alguns íons, através da membrana celular. Galera, aqui embaixo é o quê? É um pedacinho disso aqui, um pedacinho da membrana do neurônio. Lembra que membrana de célula, ela é universal. Universal do reino de Deus? Inclusive, irmão, inclusive do reino de Deus. Lembrar que em toda célula, né, inclusive no neurônio, membrana é formada por duas camadas de fosfolipídios, onde tem proteínas mergulhadas, imersas. E estas proteínas de membrana desempenham várias funções, né, funções diversas nas nossas células. Algumas são transportadoras de íons, inclusive. Então vamos lembrar lá da citologia. O sódio. Sódio é um íon que predomina, ele está mais concentrado do lado de fora das nossas células. O sódio é o principal cátion do meio extracelular. Tranquilo? Bom, então, já que tem muito sódio lá de fora, o que acontece? O sódio constantemente entra nas nossas células por difusão. Sódio mais concentrado no meio externo, difundindo lá para dentro. Esqueminha. O círculo preto representa a célula. O sódio está mais concentrado do lado externo. Então tem sódio entrando por difusão, passando do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Difusão, fenômeno físico, né? Já o potássio, ele abunda, ele predomina fora das nossas células, tranquilo? Potássio mais concentrado no citoplasma do que no meio externo. Então, tem potássio saindo por difusão. É o contrário do sódio, né? Tá aqui, Já que tem mais potássio no citoplasma que no meio externo, quer dizer que o potássio, ele sai por difusão. Então, isso nos leva à pergunta, peraí, já que tem sódio difundindo lá para dentro e potássio difundindo lá para fora, então como a gente pode explicar o fato do sódio continuar mais concentrado fora e o potássio mais concentrado dentro? Amigos, é porque tem proteína de membrana que faz o bombeamento desses íons. Proteína de membrana, outro tipo de proteína de membrana, né? Quebra de ATP, quando o ATP é quebrado, libera energia, essa energia faz essa proteína literalmente rodar, ela vai rodando entre as duas camadas de fosfolipídios. Ela se liga a 3 íons sódio e a 2 íons potássio. E enquanto ela gira, ela vai jogando sódio para fora e vai jogando potássio para dentro. É a chamada bomba de sódio e potássio. Então pensa, é assim, enquanto o sódio está entrando por difusão, tem proteína bombeando o sódio lá para fora. Enquanto o potássio está saindo por difusão, tem proteína bombeando o potássio lá para dentro. Toda vez que a gente fala que está havendo transporte ativo de um íon num sentido, fica subentendido que em sentido oposto, ao mesmo tempo e por outra proteína, está havendo difusão. Difusão e transporte ativo,
acontecem simultaneamente, só que em sentidos opostos e por proteínas diferentes da membrana plasmática. Tranquilo? Lembrar disso aqui para entender o tal do impulso nervoso. Então, é o seguinte, vamos fazer um resuminho sobre o que eu acabei de colocar aqui. Ó, neurônio em repouso. Observe, prezado aluno. Senhores e senhoras, observem agora o meu volumoso bíceps direito. O meu bíceps direito agora está relaxado. Quer dizer que os neurônios que controlam a contração do meu bíceps direito agora estão em repouso. Não estão gerando nenhum impulso nervoso, nenhuma onda elétrica. Estão em repouso, só esperando eu emitir a ordem para o músculo contrair. Repouso nesse sentido, ok? Então, neurônio em repouso, entre aspas, o que acontece? A bomba de sódio e potássio está em funcionamento. Bomba de sódio e potássio está em atividade. Estamos aí na atividade. Girando, jogando sódio para fora e potássio para dentro. Então lembra, por causa disso aqui, como consequência disso aqui, nós vamos ter o sódio mais concentrado do lado de fora da célula e o potássio mais concentrado no citoplasma, certo? O sódio predomina no meio extracelular. Já o potássio predomina no citoplasma, no meio intracelular. Beleza? Então, qual vai ser a consequência? Repare, uma informação leva a outra, né? Consequência. Vamos dizer que o neurônio está polarizado. Neurônio em repouso encontra-se no estado polarizado. Como assim polarizado? Veja, o neurônio está mais positivo externamente e menos positivo. Então, negativo, né? Comparativamente negativo no citoplasma. Atenção, prezados alunos. A quantidade de cátions que tem do lado de fora é maior do que a quantidade de cátions que tem no citoplasma. Fora é mais positivo do que dentro. Eu sei, o potássio também é cátion, mas eu disse que tem mais cátions fora do que dentro. Então, consequência, vamos dizer que o neurônio apresenta uma diferença de potencial entre os dois lados da membrana plasmática. Uma DDP, na linguagem da física, existe uma DDP, diferença de potencial, entre as duas faces da membrana do neurônio. Chocante, né? Chocante. Então, gente, a biologia não é o Helder não, tá? Tá nos livros. A biologia convencionou bem assim, colocar positivo fora e negativo dentro, comparativamente, repetindo. Então, já que existe uma DDP entre as duas faces da membrana, de quanto é essa diferença? Então, olha a consequência. Vamos dizer que existe no neurônio em repouso, ainda não transmitindo impulso nervoso, existe um potencial de repouso. Potencial de repouso. De quanto? Saber de quanto é esse potencial? Bom, vamos precisar de toda uma aparelhagem elétrica. Amperímetro, voltímetro, etc. e tal, aquelas paradas lá da eletricidade, sabe? Coisas da física. Vamos precisar de uma aparelhagem e vamos precisar também de um neurônio que possa ser testado, experimentado, manuseado, manipulado. Um neurônio
macroscópico. Neurônio que possa ser visto a olho nu? Sim. No corpo humano, não serve. Os nossos neurônios são todos microscópicos. É verdade que no nosso corpo, nós temos neurônios com, às vezes, mais de 1 metro de comprimento. Já ouviu falar num tal de nervo ciático? O nervo da perna, nervo ciático, dor de nervo ciático. Quem já teve, conhece. Gente, no nervo ciático, ó, um neurônio pode ter mais de 1 metro de comprimento. Só que ele é microscópico e invisível, ó, por conta do diâmetro. Como se fosse um fio invisível, repito, pelo diâmetro. Só que existem animais que têm neurônios macroscópicos. Por exemplo, uma tal de lula gigante. O que é isso, companheiro? Sim, jovem. Lula gigante tem neurônios macroscópicos. Cientistas, profundezas oceânicas, capturando uma lula gigante, dissecando-a e analisando o neurônio. Recipiente de vidro com soro fisiológico, mangueirinhas borbulhando oxigênio para manter o neurônio vivo, aparelhinho colocado. Então, atenção, olha bem, hein? No citoplasma, eu vou repetir, é no citoplasma em comparação ao meio externo. Essa DDP é de menos 70 milivolts. Menos 70 milivolts. Eu disse milivolts. Não são 70 mil volts, não, tá? 70 mil volts eu chamar você de Itaipu, Furnas, alguma coisa assim, né? 70 milivolts. Ah, um detalhe. Talvez você encontre por aí num livro ou numa questão, tipo assim, ó, menos 60, menos 65, não importa. Qualquer valor igual ou próximo a 70, mas com certeza sinalzinho negativo na frente. É o citoplasma em comparação ao meio externo. E lá dentro é menos positivo, lembra? Entre aspas, negativo. Tranquilo? É assim que o neurônio fica, galera, quando está no chamado estado de repouso. Fica polarizado. Nessas condições, só esperando um estímulo para entrar em ação. Tranquilo? Agora vamos ver o que irá acontecer quando o neurônio for estimulado. Neurônio estimulado. Vamos lá. Aqui. Vamos aplicar um estímulo no neurônio. Esse estímulo é o quê? Galera, esse estímulo, pode ser um beliscão, pode ser uma agulhada, pode ser, de repente, o calor de uma vela, pode ser uma substância química, um ácido, estímulo mecânico, térmico, químico. O estímulo tem natureza variada, tá? O importante é o que vem agora. Olha aqui, A partir do local estimulado, o que irá acontecer? Vamos lá. A partir do local estimulado, ocorre por difusão, entrada de sódio. Então, peraí. O Helder já tinha falado que normalmente tem sódio entrando por difusão. O que ele está acrescentando agora é que após o estímulo, a partir dali, vai entrar uma quantidade acima do normal, adicional de sódio. Positivo, Começa
Começa ali a entrar sódio em grande quantidade, tá? Consequência. De novo, um evento vai provocando o seguinte. Consequência. A entrada de sódio provoca a despolarização. Oi? Despolarização da membrana. Galera, lá dentro, o potencial de repouso era de menos 70 milivolts, lembra? Só que agora aqui, ó, tem mais cátion entrando, mais cargas positivas entrando. Então aqui não vai continuar em menos 70 milivolts, isso vai mudar. Então, nós vamos assim, ó, nós vamos de menos 70 milivolts para cerca de mais 30 milivolts. Do negativo para o positivo. É sódio, é cátion entrando. Tranquilo? Bom, consequência. Vou repetir, mesmo sendo chato. Um evento provoca o seguinte. A entrada de sódio provoca também a saída por difusão, de potássio. Potássio sai. Galera, detalhezinho. Segundo os livros, a entrada de sódio, a partir do local estimulado, a entrada de sódio ali, ela dura cerca de 1 milésimo de segundo. Oi? A entrada de sódio dura 1 milésimo de segundo, 1 milissegundo. Porque no milésimo de segundo seguinte, o potássio mais concentrado lá dentro começa a sair numa velocidade acima do normal. Existe na internet e nos livros, você vai ler lá, uma tal de teoria dos portões iônicos. Como assim? Ó? Você tem uma ideia. Dizem que a proteína que é canal de potássio, ela adquire uma certa forma espacial, uma forma tridimensional, e ela pode ficar assim fechadinha. Aí dizem, né, que quando o sódio entra, isso faz com que a proteína canal de potássio mude a sua forma tridimensional. O seu aspecto espacial, ó, ela muda e acaba se abrindo. É a chamada teoria dos portões iônicos. Professor, existe isso? Existe. Você sabia que na membrana celular os canais iônicos proteicos, eles são específicos? Tem canal para sódio, canal para potássio, canal para cálcio. Para cada íon tem ali uma proteína, um canal específico. De acordo com a sequência de aminoácidos da proteína, ela tem na sua forma espacial. Lembra da citologia? Canais voltagem dependentes. Quando as cargas elétricas mudam, o canal pode abrir ou pode fechar. Engenharia elétrica celestial, pessoal. Para o vestibular, o que interessa, basicão, é o seguinte, é saber que a entrada de sódio provoca a abertura, a saída dos canais, a saída de potássio, ok? Detalhezinhos a mais, você aprende na faculdade depois. Para o vestibular, o melzinho é este aqui, tá bom? Então, canais de potássio, permitindo agora o potássio sair por difusão em grande velocidade. Professor, estou lembrando da matéria de química. Lá na tabela periódica, aquelas setinhas, tem negócio de raio atômico, raio iônico. Eu estou aqui pensando, por onde passa um íon de raio maior, um íon de raio menor vai passar também por questão de tamanho,
Não passa não, jovem, passa não. É que cada íon, ele é selecionado de acordo com o seu tamanho, o seu raio, mas também de acordo com a sua eletropositividade ou negatividade. O quê? É isso mesmo que você escutou. Como eu disse, vamos ficar aqui, que é o que interessa para os vestibulares aqui das medicinas, tá bom? Do nosso estado. Então, olha só. A entrada de sódio provoca também a saída de potássio. O que vai acontecer então? Olha a consequência. Tá aqui, ó. A saída de potássio provoca a repolarização. Repolarização da membrana. Senhoras e senhores, vamos raciocinar. O potássio agora é que está saindo, certo? A entrada de sódio dura 1 milissegundo. A saída de potássio também dura cerca de 1 milissegundo. Pense, já que o potássio é cátion e agora ele está saindo, quer dizer que lá dentro volta a ficar cada vez menos positivo. Tem cargas positivas saindo. Então, no citoplasma, nós vamos de mais 30 milivolts, vamos voltar para menos 70 milivolts. Esse fenômeno é a chamada repolarização. Primeiro tinha despolarizado pela entrada do sódio. Agora está repolarizando pela saída do potássio. Ok? Professor, que coisa louca isso, né? Você acha? Eu repito, engenharia elétrica celestial. Jovem, talvez você esteja assim meio confuso quanto a essas informações. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso num gráfico? Vamos jogar todas essas informações e alterações num gráfico, talvez ajude a entender melhor. O tal do impulso nervoso. Mais um gráfico clássico dos vestibulares da vida. O gráfico do impulso nervoso. Vomitão. Variação da DDP. DDP em milivolts. Em função do tempo. O tempo em milissegundos. Menos 70 mais 30 milivolts, beleza? Você que está aí assistindo essa aulinha deve ser capaz de olhar para este gráficozinho e reconhecer estas variações aqui. A, B, C, D, o que está acontecendo aqui? Este gráfico é clássico dos vestibulares, é um clássico, tipo Corinthians e Palmeiras, tipo Fla-Flu, o meu preferido. Galera, isso aqui cai mais do que saci com cãibra. Até na prova do Enem já caiu o gráfico de impulso nervoso. Quiçá, nas particulares, vestibulares das federais também, né? Então, observe, em A, no intervalo A aqui, ó, o neurônio mantém-se DDP em menos 70 milivolts, certo? É o quê? Lembra? O neurônio está em repouso. O neurônio encontra-se no estado de repouso. Ele ainda não foi estimulado. Então, A representa o potencial de repouso.
Em B, repare, momento em que a DDP sofre alteração, começa a mudar. B representa o estímulo, o momento de aplicação do estímulo, o momento da agulhada, do beliscão, da água fervente. E C, aí gente, o neurônio foi estimulado, né? Então, no citoplasma, lembra? É no citoplasma, em comparação ao meio externo. No citoplasma, a DDP vai de menos 70 para mais 30 milivolts. Por que lá dentro está ficando mais positivo? É o sódio que está entrando. Então, C representa a despolarização. Resuminho o que eu coloquei agora há pouco, lembra? Enquanto o sódio está entrando, a DDP varia de menos 70 para mais 30 milivolts. Só que isso acontece durante 1 milissegundo. No milésimo de segundo seguinte, na membrana, os canais de potássio abrindo, saindo potássio em grande quantidade. Então, no citoplasma, a DDP vai de mais 30 para menos 70. Por que está ficando cada vez menos positivo? É porque o potássio, que é cátion, está saindo. Então, D representa a repolarização. Repolarização. Galera, no nosso gráficozinho aqui, então, no nosso gráfico, o que acontece? Repouso, despolariza, né? Repouso, estímulo, despolariza, repolariza, e o neurônio volta ao estado de repouso. Então pense comigo, se aqui é repouso e aqui é repouso, o neurônio estava em repouso, foi estimulado, depois voltou ao estado de repouso. Que nome a gente vai dar para este intervalo aqui? Este intervalo aqui, C mais D. A despolarização seguida de repolarização. Vamos chamar isso aqui de potencial de... Bom, se aqui é repouso e aqui é repouso, chama isso aqui de ação, o potencial de ação. Gente, potencial de ação, também chamado de impulso nervoso. Potencial de ação, também conhecido como impulso nervoso. Professor, você colocou o resuminho, fez o gráfico, explicou o gráfico, eu até entendi o gráfico casado com aquele resumo. Mas eu ainda não sei se eu entendi direitinho o que é o impulso nervoso. Prezado aluno, se você ainda estiver em dúvida em relação ao que é o impulso nervoso, eu vou aqui tentar uma terceira e última abordagem. Vamos lá? Figurinhas para tentar entender mais. Só eu sei quantos positivos, negativos eu já fiz. Sabe lá. Ei, Djavan. Bom, negócio é o seguinte. Olha aqui, em laranja. Aqui em cima, nesse trechinho, galera, tem um impulso nervoso caminhando pelo neurônio. O impulso nervoso indo para a nossa direita, tá?
Então, olha aqui embaixo. Este trechinho visto aqui embaixo agora, ó. Por que que aqui, neste retângulo laranja, por que que aqui está mais positivo dentro do que fora? É porque este trecho já está despolarizando. Neste trecho aqui, ó, o sódio está entrando, mais positivo fora do que lá de dentro, certo? Então, este trechinho está despolarizado e para cá, para a nossa direita, para onde está indo? Para onde está indo o impulso nervoso? Este trecho aqui ainda está polarizado. Gente, este segmento aqui, 1 milissegundo depois. Olha, agora retângulo e laranja. Agora é aqui que está despolarizando. Cá para frente, ó, para a nossa direita, para onde vai impulso nervoso, ainda está polarizado. Galera, e esse trechinho aqui atrás, ó, esse trechinho aqui atrás, que estava despolarizado, olha o que aconteceu? Já voltou a ficar mais positivo fora do que dentro. Este trechinho já foi repolarizado. Este segmento, 1 milissegundo depois, beleza? Ó, retângulo laranja. Agora é aqui que está despolarizando. Cá para trás já foi repolarizado. Então, o que é o impulso nervoso? É isso, gente, ó. No neurônio, ao longo do neurônio, uma onda de despolarização, seguida logo atrás por uma onda de repolarização. Então, se alguém perguntar a você o que é o impulso nervoso, o que é o impulso nervoso, como resumir o tal do impulso nervoso? Tá, ó, uma sugestão. É uma forma de dizer, né? Cada um pode ter a sua. O impulso nervoso é uma onda só. Não, menino, não é essa onda, não. É uma onda elétrica. Zzz, zzz. Uma onda elétrica que se autopropaga. Onda elétrica autopropagável. Se autopropaga ao longo do neurônio. Serviço completo. Mas por quê? Por que isso? Tá aqui, ó. Deve-se as variações iônicas de sódio e potássio. Sódio e potássio entre as duas faces da membrana plasmática, da membrana celular. O neurônio consegue disparar, emitir uma onda elétrica variando as concentrações iônicas entre os dois lados da membrana. Chocante, não? Chocante. E se você duvidar que o neurônio é capaz de gerar ondas elétricas, uma sugestão, procure uma quina de algum objeto e bata ali no seu cotovelo. Bate com o cotovelo naquela quina. Vai ser chocante. Acho que você já passou por essa experiência, né? Sentiu aquele choquinho? Normal, você é normal, tranquilo, faz parte. Quem nunca? Então, letra A, estrutura do neurônio. Letra B, a gente acabou de ver o que é o tal do impulso nervoso. Beleza? Continuando, gente. Estudo do tecido nervoso. Vamos agora para o nosso próximo tópico, a chamada lei do tudo ou nada. Lei do tudo ou nada. Neurônio é radical. Ou tudo ou nada. Radical. Diz o seguinte:
a intensidade do impulso nervoso ultrapassado o limiar de excitação, limiar de excitação. Já te conto o que é. Independe da intensidade do estímulo aplicado no neurônio. Uai, como assim? Imagine, eu dou um beliscão na sua pessoa. Aí você sente uma certa dorzinha. Se eu aumentar a força do beliscão, você vai sentir mais dor, certo? A pergunta é, você vai sentir mais dor por quê? Quando eu aumento a força do beliscão, os neurônios que já estavam estimulados, gerando impulsos nervosos, vão gerar impulsos mais fortes, mais 40, mais 50, mais 60 milivolts? Ou será que é porque quando eu aumento a força do beliscão, eu passo a estimular maior número de neurônios, maior número de terminações nervosas? Qual é a verdade? Se você tiver com a sua interpretação de texto em dia, já deu para perceber qual é a verdade, né? Para você que ainda está na dúvida, sem problemas. Vamos aqui então jogar a lei do tudo ou nada num gráficozinho. Gráfico para a lei do tudo ou nada? Pois é, também tem. Variação da DDP em milivolts, você já sabe, né? Em função do tempo em milissegundos. Menos 70, mais 30. De acordo com o vestibular, de acordo com o livro, pode ser mais 35, mais 40, lembra? Valores iguais ou próximos a estes aqui. Mas aqui é negativo e aqui positivo, com certeza. Lembra do combinado? Bom, então, estímulo X, estímulo 2x, estímulo 3x, estímulo 4x. Gente, X aqui no nosso gráfico, então, representa a intensidade do estímulo aplicado num neurônio, tá? Para tentar facilitar o entendimento, vamos pensar num exemplo, né? Imagine uma pessoa vendada, de mãos espalmadas para cima. Você pega alguns grãozinhos, poucos grãozinhos de areia, bem fininhos, joga na mão da pessoa, estímulo de intensidade X, e pergunta a ela, sentiu? E ela, hã? Sentiu o quê? Você não fez nada aí? Entendeu? O estímulo foi muito fraco. Estímulo muito fraco não provoca a entrada de sódio, não causa entrada de sódio, não excita o neurônio suficiente, ele não gera impulso nervoso. Ah, Helder, então quer dizer que o estímulo tem que ter um valor mínimo para fazer o neurônio gerar um impulso nervoso? Limiar de excitação. Limiar de excitação é a intensidade
intensidade mínima do estímulo capaz de provocar no neurônio, né, gerar um potencial de ação. Estímulos muito fracos não chegam a causar a entrada de sódio, o neurônio não dispara nenhuma onda elétrica, ele não gera impulso nervoso, potencial de ação. A pessoa do nosso exemplo, pessoal, ela continua com a mão espalmada para cima e olhos vendados, lembra? Aí você pega agora, ó, 2x, um pouquinho a mais de grãos de areia, bem fininhos. Solta na mão da pessoa e pergunta, e agora você sentiu? E ela, você tá me zoando, né? Cara, você não fez nada aí não, viu? 2x continua sendo um estímulo fraco. Ele está abaixo do limiar de excitação. Continua um estímulo abaixo do limiar de excitação. Então agora, ó, 3x. Você agora pega uma boa porção, um bom punhado de areia, solta na mão da pessoa, ela vai dizer, opa, eu senti alguma coisinha caindo aí. Percebeu? 3x foi o estímulo que teve a intensidade suficiente para fazer o neurônio entrar sódio nele, gerar uma onda elétrica, despolarização, seguida de repolarização. Então, galera, aqui neste gráfico, 3x é o nosso limiar de excitação. O estímulo que teve a intensidade mínima capaz de fazer o neurônio gerar uma onda elétrica. Mas repare um detalhe. 3x, 4x. Ó, se eu aumentar mais ainda a intensidade do estímulo, olha o que vai acontecer. O neurônio, ele vai despolarizar na mesma intensidade. Menos 70, mais 30. Se eu colocasse aqui 5x, mais forte o estímulo, ó, seria menos 70, mais 30. Gente, a variação vai ser sempre essa aqui, ó, nessa mesma amplitude. Quer dizer, ou o neurônio não responde ao estímulo porque ele é muito fraco, nada, está abaixo do limiar de excitação, mas a partir do momento em que o neurônio responde, vai ser sempre com carga total, intensidade total que ele consegue gerar. Isso é a lei do tudo ou nada. Então, resposta para a minha pergunta, galera. Quando eu aumento a força do beliscão, lembra em você? O que acontece? Não é que os neurônios que já estavam gerando gerando impulsos nervosos, não é que eles vão aumentar a intensidade do impulso nervoso, não, do potencial de ação. Você vai sentir mais dor porque eu vou estar excitando, estimulando maior número de neurônios, maior número de terminações nervosas. Então, digamos assim, ó, esqueminha. Quando uma pessoa sente uma dor fraquinha, significa menor número de neurônios estimulados, excitados. Uma dor mais forte, então, significa maior número de terminações nervosas estimuladas, maior número de neurônios que estão entrando em atividade, gerando impulso nervoso, tá? Aí, algum aluno pode pensar, poxa, mas por quê? Por que os nossos neurônios funcionam de acordo com o princípio, de acordo com a lei do tudo ou nada? Por que, professor? Tipo assim, ó, aumentando o estímulo para 4x, né, de 3x para 4x, por que o neurônio faz isso aqui, ó? Porque o neurônio não gera um impulso nervoso para mais 40, mais 50 milivolts. Pense comigo. Neurônio estimulado, a entrada de sódio dura 1 milissegundo, lembra? A entrada de sódio vai durar 1 milissegundo. E a saída de potássio dura 1 milissegundo também. Quer dizer, o impulso nervoso total, gente, ele dura 2 milissegundos.
2 milésimos de segundo, o impulso nervoso. Pense comigo, se o neurônio fosse despolarizar para mais 40, mais 50, mais 60, teríamos que aumentar o tempo de entrada de sódio. O tempo de despolarização teria que aumentar. E depois teria que aumentar também o tempo de repolarização. Quer dizer que o impulso nervoso não duraria só 2 milissegundos. Duraria um período maior. Então, se cada impulso nervoso durasse mais tempo, qual seria o problema? Olha isso aqui, olha isso. Eu estou usando os mesmos neurônios para disparar impulsos nervosos sucessivos, ondas elétricas, uma atrás da outra, ok? Se cada impulso demorasse mais, eu perderia na frequência de disparos de impulsos. Então, tem que perguntar ao criador, né? Tipo assim, para não sacrificar a frequência, então limitou-se o tempo de entrada de sódio em 1 milissegundo. O impulso nervoso total em 2 milissegundos. Coisas da mãe natureza. Para os vestibulares, importante conhecer também a lei do tudo ou nada. Combinado? Bom, para a gente terminar essa primeira parte de tecido nervoso, para o vídeo não ficar longo demais, vamos ao nosso próximo tópico. Depois eu mando outro, terminando o tal do tecido nervoso, tá? D, uma tal de bainha de mielina. Bainha de mielina. Ela é rica em lipídios. Rica em lipídios. Bainha de mielina, ela atua como isolante elétrico. Sendo assim, ela aumenta a velocidade de propagação do impulso nervoso. Eu contei para vocês agora há pouco que quase tudo que os cientistas descobriram sobre funcionamento, fisiologia de neurônio, foi em laboratório testando e experimentando neurônio de lula gigante. Lembra? Os cientistas aproveitaram, gente, para fazer uma outra experiência. Qual? Medir a velocidade de propagação do impulso nervoso. Com que velocidade aquela onda elétrica percorre o neurônio? Então, reparem, nos neurônios com bainha de mielina, os chamados neurônios mielínicos ou mielinizados, o impulso nervoso tem velocidade de aproximadamente 100 metros por segundo. Nos neurônios sem bainha de mielina, o impulso nervoso tem velocidade de aproximadamente 10 metros por segundo. Professor, existem neurônios que normalmente não têm bainha de mielina? Sim, mesmo no corpo humano, podemos encontrar alguns neurônios sem a bainha de mielina. Neurônios amielínicos, eles também existem. Então, galera, aí vem a pergunta. Por quê? Por que os neurônios mielínicos são mais velozes na condução do impulso nervoso? Lembrando, ao longo do axônio, a gente encontra células que formam uma capinha. Lembra? É a tal da bainha de mielina. Aqui, galera, eu vou cortar bem aqui, vou cortar aqui, tá?
transversalmente o axônio. Em preto, é a membrana do neurônio, membrana do axônio do neurônio. Em azul, células que vão, lembra do rocambole? Vão expandindo o citoplasma, elas vão crescendo, expandindo o citoplasma e formando uma bainha, uma capinha ao redor do axônio. Essas células, elas produzem bastante lipídios. Elas produzem bastante lipídios. Bainha de mielina, entre aspas, pelo amor de Deus, entre aspas, é tipo uma capinha gordurosa ao redor do axônio, tá bom? Mas por que ela aumenta a velocidade de propagação do impulso nervoso? Você que está aí sentado me assistindo até agora, você lembra como é que os íons passam através da membrana celular? Os íons passam através da membrana com a ajuda de quem mesmo? Pode ser por difusão, pode ser por transporte ativo. Mas lembra, jovem, que os íons, eles passam pela membrana com a ajuda de proteínas. Pelos fosfolipídios, não. Ó, lembra aqui que cada ciclo com as duas perninhas vem a ser uma molécula de lipídio, fosfolipídio, certo? Ó, lipídios, eles são repelentes iônicos. Os lipídios bloqueiam a passagem de cátions e de ânions. Por isso, tem que ter proteínas para os íons passarem pela membrana plasmática. Então, peraí, já que os lipídios são isolantes elétricos, repelentes iônicos, ora, então, o que vai acontecer no axônio? Aí, galera, vem comigo aqui, ó. Lá vem o sódio. Lembra? O estímulo é aplicado. A partir do local estimulado, aquela onda de entrada de sódio, não é isso? Sódio entrando. Aí, ó, quando chega aqui, problema. Tem muito lipídio em volta do axônio. Então, olha que fácil. O sódio, ele só vai conseguir entrar no axônio naqueles trechinhos que não tem mielina. Olha isso aqui, ó. Onde tiver mielina, o sódio não entra. Ele vai ser repelido. Pessoal, então o sódio só vai entrar naqueles espaços chamados de nodos de Ranvier. Exatamente isso. Welder, mas isso então quer dizer que o impulso nervoso, a onda elétrica, ela vai saltando, ela vai pulando de um espaço para o outro? Vestibulando. Uma expressão que não foi criada pela minha pessoa. Está nos livros e vestibulares. É a chamada condução saltatória. Condução saltatória. Ou propagação saltatória. Nos neurônios que são mielinizados, a condução do impulso nervoso no axônio, ela acontece de forma saltatória. Ó. Ela vai assim, pulando de um nó de Ranvier para outro. Condução saltatória através dos nodos de Ranvier. Detalhe, pense, se o neurônio não tiver a bainha de mielina, o que vai acontecer? Isso aqui, lá vem o estímulo aplicado, certo? Entrada de sódio. Vai pular? Não, não vai pular. Não vai pular, não vai saltar. Tá vendo?
Aqui no neurônio sem mielina, a despolarização ela não vai ser saltatória, ela não vai pulando pequenos trechos, ela vai ser contínua. É a chamada despolarização contínua. Ela tem que acontecer em toda a extensão do axônio. Então a mensagem vai levar mais tempo para sair daqui e chegar até outra ponta. Aqui, saltando pequenas distâncias, você vai chegar mais rápido até o final do axônio. Welder, eu estou aqui pensando, como é que pode isso, professor? Como é que pode o impulso nervoso ir assim saltando, pulando de um espaço para o outro? Que coisa louca! Aluno, pensa uma coisa. Olha aqui no quadro. Está vendo esta distância entre um nó de Ranvier e outro? Esta distância aqui, entre dois nodos de Ranvier. No seu corpo, nos seus neurônios de verdade, essa distância aqui mede quanto? Lembra de unidades usadas lá na citologia? Unidades usadas em microscopia? Você lembra, jovem, o que é um micrômetro? Um micrômetro. 1 milímetro. Pega a régua. Aquele intervalo entre dois tracinhos. 1 milímetro dividido em 1000 partes. É a milésima parte do milímetro. Tem também nanômetros, angstroms. Lembrar que tem unidades que são microscópicas. Gente, essa distância aqui é uma distância microscópica, na verdade. Ok? Então, saber que nos neurônios mielinizados, o impulso nervoso é mais veloz do que nos neurônios amielínicos. Detalhezinho, observação. Existe uma doença chamada de esclerose múltipla. Gente, na esclerose múltipla, a pessoa fabrica anticorpos que atacam a bainha de mielina. É uma doença autoimune. Bainha de mielina vai sendo destruída na esclerose múltipla. O que acontece? A pessoa, com o passar dos anos, enquanto a doença progride, a pessoa vai assim perdendo os movimentos cada vez mais lentos, mais vagarosos, e a degeneração vai progredindo, até que a pessoa pode acabar perdendo por completo aquele movimento. Tá? Isso é esclerose múltipla. Para você ter uma ideia sobre a importância da bainha de mielina na fisiologia dos nossos neurônios. E para nós encerrarmos, uma observação final. Saiba, ó vestibulando, que na natureza os neurônios, eles não têm todos o mesmo diâmetro, não. Não. Tem neurônios com os axônios mais finos. Tem neurônios com axônios mais grossos. Mesmo no seu corpo, você que me assiste, os seus neurônios não têm todos exatamente o mesmo diâmetro, não. Neurônios podem ter diâmetros variáveis. E eu já vi alguns vestibulares por aí, principalmente lá no Rio e São Paulo, cobrando isso aqui. O quê? Qual destes dois neurônios é mais veloz na transmissão do impulso nervoso? Você já sabe que é um neurônio mielínico em relação ao neurônio amielínico. E quando a gente considera os diâmetros das fibras nervosas, quem é que vai ser o mais veloz? O neurônio mais grosso é também o mais veloz. Ué, é? Você apostou no mais fino? Se você apostou no mais fino, é porque você esqueceu da física. Oi? Sim, vestibulando. Os neurônios são células que trabalham com ondas elétricas, gerando e propagando ondas elétricas, certo? Então, eles têm que seguir as leis da física, da eletricidade. Você, por acaso, lembra das aulas de eletricidade, professor de física? Quando o professor mostrou a rola para você? Oi?
Ah, agora você lembrou da rola do professor de física, foi? Lembra, ó. R de resistência, letra grega ρ, a constante, L e A de área transversa, o diâmetro. Lembra? Quanto maior a área transversa, menor a resistência. O fluxo, então, vai ser mais rápido, ok? No caso, ali o fluxo de íons, ok? Então, amigos, essa foi a nossa primeira parte, tecido nervoso. Vamos, próxima aula, falar da parte 2, sinapses e células gliais. Um abraço do macrófago, aguardo vocês na próxima videoaula, tá bom? Um abraço, galera.